Quanto tempo as almas permanecem no purgatório? A extensão em tempo pela qual as almas permanecem no purgatório dependem do número de suas faltas, a malícia e a deliberação com que essas foram realizadas, a penitência feita ou não, a satisfação feita ou não pelos pecados cometidos durante a vida, dos sufrágios oferecidos por eles depois de suas mortes. O que se pode dizer com segurança é que o tempo que as almas passam no purgatório é, por regra geral, muito mais longo que a gente possa imaginar. Seguem algumas citações de livros que falam da vida e as revelações dos santos. São Luís Bertrand. Seu pai era um exemplar cristão, como naturalmente se podia esperar, sendo o pai de tão grande santo. Em um tempo desejou ser um monge cartucho, até que Deus lhe fez ver que não era sua vontade. Quando morreu, ao longo de largos anos de praticar cada virtude cristã, seu filho, completamente ao cuidado dos rigores da justiça divina, ofereceu algumas missas e elevou as mais ferventes súplicas pela alma do qual o amou tanto. Uma visão de seu pai no purgatório o obrigou a multiplicar centenas de vezes seus sufrágios. Agregou as mais severas penas e largos jejuns às suas missas e orações. Assim, 8 anos completos passaram antes que obtivesse a liberação da alma do seu pai. São Malaquias tinha uma irmã no purgatório, o qual fez que redobrasse seus esforços. E assim mesmo, apesar das missas, orações e heróicas mortificações oferecidas pelo santo, permaneceu vários anos retida. Conta-se que uma santa monja em Pamplona conseguiu liberar várias carmelitas do purgatório, as quais permaneceriam ali pelo término de 30 a 40 anos. Monjas carmelitas no purgatório por 40, 50 ou 60 anos. Qual será o destino daqueles que vivem imersos nas tentações do mundo e com suas fortes debilidades? São Vicente Ferrer, depois da morte de sua irmã, orou com incrível fervor por sua alma e ofereceu várias missas por sua libertação. Ela apareceu ao santo ao final de seu purgatório e lhe contou que, se não fosse por sua poderosa intercessão ante Deus, ela haveria estado ali por tempo indeterminado. Na ordem dominicana, é regra geral orar pelos superiores no aniversário de suas mortes. Alguns deles morreram vários séculos atrás. Eles foram homens eminentes por sua piedade e sabedoria. Esta regra não seria aprovada pela Igreja se não fosse necessária e prudente. Não queremos significar com isto que todas as almas estão retidas por tempos iguais nos fogos expiatórios. Algumas cometem faltas leves e fazem penitência em vida. Portanto, seu castigo será muito menos severo. Todavia, os exemplos que temos posto aqui são muito oportunos. Se essas almas, que gozaram do trato, que viram, seguiram e tiveram a intercessão de grandes santos, são retidas por tanto tempo no purgatório, que será de nós que não gozamos de nenhum desses privilégios? As razões não são difíceis de entender. A malícia do pecado é muito grande. O que a nós nos parece uma pequena falta, em realidade seria uma ofensa contra a infinita bondade de Deus. É suficiente ver como os santos se conduíram sobre suas faltas. Somos fracos, é a nossa tendência. É verdade. Mas então Deus nos oferece generosamente abundantes graças para fortalecermos. Nos dá a luz para ver a gravidade de nossas faltas e a força necessária para vencer a tentação. Todavia, se somos fracos, a falta é toda nossa. Não usamos a luz e a fortaleza que Deus nos oferece generosamente. Não rezamos, não recebemos os sacramentos como deveríamos. Um eminente teólogo assinala que, se as almas são condenadas ao inferno por toda a eternidade pelo pecado mortal, não há que se assombrar que outras almas devam ser retidas por longo tempo no purgatório, por terem cometido deliberadamente incontáveis pecados veniais, alguns dos quais são tão graves que, ao tempo de cometê-los, o pecador escassamente distingue se são mortais ou veniais. Também eles podem ter cometido alguns pecados mortais, pelos quais tiveram pouco arrependimento,
e fizeram pouca ou nenhuma penitência. A culpa tem sido remida pela absolvição, mas a pena devida pelos pecados terá que ser paga no purgatório. Nosso Senhor nos ensina que deveremos render contas por cada palavra que dizemos e que não deixaremos a prisão até que tenhamos pago até o último centavo. Os santos cometeram poucos e leves pecados, e todavia eles sentem muito e fazem severas penas. Nós cometemos muitos e gravíssimos pecados, e nos arrependemos pouco e fazemos pouca ou nenhuma penitência. Pecados veniais. Seria difícil calcular o imenso número de pecados veniais que um católico comete. Há um infinito número de faltas no amor, egoísmo, pensamentos, palavras, atos de sensualidade, também em formas variantes, como faltas de caridade no pensamento, palavra, obra e omissão, preguiça, vaidade, inveja, tibieza e outras inumeráveis faltas. Há pecados por omissão que não pagamos. Amamos tão pouco a Deus, e Ele clama centenas de vezes por nosso amor. Nós o tratamos friamente, indiferentemente e até com ingratidão. Ele morreu por cada um de nós. Temos-lhe agradecido como se deve? Ele permanece dia e noite no Santíssimo Sacramento do altar, esperando por nossas visitas, ansioso de ajudar-nos. Quão pouco vamos a Ele! Ele ansia vir a nós na Santa Comunhão e o recusamos. Se oferece a si mesmo por nós cada dia no altar na missa e dá oceanos de graças àqueles que assistem ao santo sacrifício. Ainda alguns são tão preguiçosos de ir a seu Calvário. Que desperdício de graças! Nossos corações estão cheios de amor a nós mesmos, duros. Temos casas felizes, esplêndida comida, vestido e abundância de todas as coisas. Muitos de nossos próximos vivem na fome e a miséria, e lhe damos tão pouco, enquanto vivemos no desperdício e gastamos com nós mesmos sem necessidade. A vida nos foi dada para servir a Deus, para salvar nossas almas. Muitos cristãos, sem dúvida, estão satisfeitos de rezar 5 minutos à manhã e 5 à noite. O resto das 24 horas estão dedicadas ao trabalho, descanso e prazer. 10 minutos a Deus, a nossas almas imortais, ao grande trabalho de nossa salvação. 23 horas e 50 minutos a esta vida transitória. É justo para Deus? Nossos trabalhos, nossos descansos e sofrimentos deveriam ser feitos para Deus. Assim deveria ser, e nossos méritos seriam com certeza grandes. A verdade é que hoje em dia poucos pensam em Deus durante o dia. O grande objetivo de seus pensamentos são eles mesmos. Eles pensam e trabalham e descansam para satisfazer a si mesmos. Deus ocupa um pequeníssimo espaço em seus dias e suas mentes. Isto é uma tristeza a seu amantíssimo coração, o qual sempre pensa em nós. E agora os pecados mortais. Muitos cristãos cometem desafortunadamente pecados mortais durante suas vidas, mas ainda que os levem ao sacramento da confissão, não fazem penitência por eles, como já temos dito. São Brida, o Venerável, opina que aqueles que passam grande parte de sua vida cometendo graves pecados e confessando-os apenas em seu leito de morte, podem chegar a ser retidos no purgatório até o dia final. Santa Gertrudes, em suas revelações, disse que aqueles que cometem muitos pecados graves e que não tenham feito penitência, não gozam de nenhum sufrágio da Igreja por um considerável tempo. Todos esses pecados mortais ou veniais acumulam-se por 20, 30, 40, 60 anos de nossas vidas. Todos e cada um deverão ser expiados depois da morte. Então, é espantoso que algumas almas tenham que estar no purgatório por tanto tempo.